Então, boa noite, Carlos, João Menino e Laércio. Entraram ao mesmo tempo, mas cada um num lugar diferente. Nós continuamos no capítulo 9 de Romanos, que é tem um autor, W.E. Best, que ele escreveu um livro sobre o capítulo 9, e o título que ele deu no livro é O Capítulo Mais Negligenciado da Bíblia. É o título do livro. E no segundo parágrafo, que é o que a gente vai ler hoje, Romanos 9, de 6 a 13, Paulo vai falar um pouco mais profundo da predestinação. Ele começou de uma maneira mais suave, tentando aproximar os judeus, foi o primeiro parágrafo. Agora ele vai aplicar até em muitas coisas que os judeus conhecem e vai se aprofundando cada vez mais ao longo desse capítulo. Então fique com a Bíblia sempre aberta, porque esse texto de referência a gente vai chamar ele várias vezes, ok? Romanos 9, de 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, para a gente se situar, Paulo lamentava o destino dos seus patrícios, dos seus irmãos judeus, os quais, apesar de terem recebido alianças, promessas, não receberam a redenção trazida pelo Messias. Então, quando Paulo fala isso, pode parecer que as promessas e alianças que Deus havia feito com o seu povo tinham sido sem proveito, porque afinal o povo se voltou contra ele. Vamos lá. Presbítero Roberto, leia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11. É um texto bem conhecido nosso. João 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, Jesus, o verbo, a palavra, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, o seu povo fez isso, se voltou contra ele. Mas o que Paulo começa a falar aqui nesse parágrafo, a sua declaração é exatamente o contrário. As promessas de salvação não tinham falhado. E é essa a primeira afirmação. Laércio, leia a primeira linha do versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Então, só para a gente recordar, Paulo, cada vez que ele faz uma afirmação no evangelho, que vira e mexe ele é confrontado, ele já imagina qual é a resposta, o pensamento que vem contrário, e ele vem com o argumento seguinte. E assim ele vai o tempo todo na carta, até usando perguntas. E aqui, Deus deu aliança para Israel e tudo mais, são os herdeiros das promessas, então a palavra de Deus falhou? Aí ele já começa: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Aqui vale ressaltar a eficácia da pregação da palavra de Deus, o poder da exposição da palavra de Deus, nunca está no pregador e nem está no ouvinte. O dever do pregador, o dever dele é pregá-la o mais cuidadoso, preciso e convincente
que ele puder. Mas não é da sua responsabilidade o efeito que a palavra de Deus exerce no ouvinte. O próprio ouvinte, o dever dele é ouvir a palavra de Deus com atenção. Mas o homem natural não tem o poder de se decidir pela palavra de Deus, por Cristo Jesus. É Deus quem toma a sua palavra e aplica às pessoas segundo o seu propósito. Vamos ver como, acho que é capaz de alguns falarem de cor, como Isaías escreve Deus falando. Carlos, Isaías 55, versículo 11. Presbítero. Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então veja, a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz o que apraz a Deus. E ela prospera naquilo que Deus designou para a sua palavra. Particularmente, nos dias de Isaías, quando ele está falando isso, Deus havia dito, você vai pregar e o efeito vai ser que os corações vão ser endurecidos, ninguém vai crer com o coração, ninguém vai receber e ninguém vai ser salvo. E Isaías pregou. Aí você olha no Novo Testamento, o apóstolo pregando e Deus abriu o coração daqueles que haviam sido destinados para a salvação. Então é isso que acontece. O Espírito de Deus trabalha para que a palavra de Deus penetre no nosso coração, na nossa alma. O Espírito Santo leva a palavra onde ele quiser levar. Por isso é que Paulo diz que, embora os judeus da sua geração, aqueles que ouviram os profetas, embora eles tenham rejeitado a pregação, esta rejeição não anulou a palavra de Deus. Deus deu a palavra e ele cumpriu o seu propósito. Ok? E ali, de repente, Paulo fala de Israel que não é Israel e Israel que é Israel, falando do verdadeiro Israel. Paulo, então, segue argumentando contra esse pensamento de que a salvação é transferida biologicamente dos pais para os filhos, ou por meio da nação visível Israel. João Menino, leia em Romanos 9, a segunda metade do versículo 6 e depois o versículo 7. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Termina? Mas, Isaac será chamado a sua descendência. Então veja, não que a palavra de Deus falhou, Paulo diz, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Abraão. A descendência seria chamada de Isaque. Ezequiel tem uma fala de maneira semelhante sobre pai e filho. E ele cita o exemplo assim, um homem temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, anda junto de Deus, em toda a sua vida, ele é salvo. Mas ele tem um filho, e esse filho é rebelde, contumaz, abandona Deus, blasfema, segue para idolatrias, anda pelo caminho da perversidade, é mau em tudo que faz. Então, não importa se ele é filho de um homem temente a Deus, ele não vai ser salvo. Mas se esse filho tão terrível tem um filho, e esse filho dele resolve dar uma guinada e não andar no caminho terrível do seu pai, e resolve andar com Deus,
nem porque seu pai foi terrível é que ele vai ser condenado. Olha como Ezequiel escreve a ordem de Deus. Paulo Henrique, leia Ezequiel 18, os versículos 19 e 20. Mas dizeis, porque não leva o filho a iniquidade do pai, porque o que fez que era reto, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, percebe? Cada um é que é responsável. Agostinho, usando também o ensino de Paulo, ele falava de uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é a igreja formada por todos os salvos, de todos os lugares, de todos os tempos, todos aqueles que Deus efetivamente chamou para a salvação. Então, mas a igreja visível, às vezes tem no seu meio, eu falo às vezes porque eu quis, sempre tem no seu meio pessoas que não são. E o ponto de distinção é que nem todos os membros da igreja visível são redimidos, mas a igreja invisível é formada de todos os redimidos. E quando ela é chamada de invisível, porque alguns são do passado, mas também porque nós não conseguimos ver. Vocês olham para mim, vocês não sabem o que se passa no meu coração. Nós não sabemos quem fez uma profissão de fé verdadeira. Podemos apenas ouvir as suas palavras e, no dia a dia, olhar a sua vida e, pelos frutos, imaginar, sim, ele está no caminho de Deus. Ou pelo um fruto que não corresponde a nada. Não, ele não está no caminho de Deus. Pelos frutos a gente conhece as árvores. Mas Deus pode ler o coração das pessoas. A igreja invisível está perfeitamente, absolutamente manifesta ao julgamento, ao escrutínio do Todo-Poderoso Deus. E Paulo faz a mesma distinção, pegando a igreja do Antigo Testamento, que é Israel. Não é porque alguém é da etnia judaica, da tribo de Judá, membro da comunidade de Israel, que ele é salvo. Nos dias de Jesus, já tinha lá os fariseus que tomavam isso para si. Não, nós somos da descendência de Abraão, então somos salvos. Vamos fazer o seguinte. Eneli, leia para nós João capítulo 8, o versículo 39, e só o comecinho do versículo 44. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Então veja, Paulo está dizendo algo que Jesus já tinha dito para os fariseus. Nem todo que é da descendência, todo por ser descendente de Abraão, são filhos de Abraão. Tanto é que Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês andavam nos passos de Abraão. Mas não é. Vocês estão mostrando que são filhos de outro, porque vocês estão satisfazendo os desejos de outro. Aí Cristo é duro e direto. Vocês são do diabo, ele é o pai de vocês. Percebem? Então, Paulo está afirmando o quê? Pertencer à descendência de Abraão não é garantia de entrada no reino de Deus. A gente tem, por exemplo, um bem evidente, Ismael era filho de Abraão, certo? Foi o primeiro filho. Mas ele não era o filho da promessa. E por isso que Paulo destaca ali, em Isaque será chamada a tua descendência, no versículo 7. Isto é, os filhos da carne não são todos os filhos de Deus.
Os filhos da promessa é que são contados como sementes. E ele fala disso, desta semente. Bárbara, leia em Romanos 9, os versículos 8 e 9. Então veja, são os filhos da promessa. Aqui é um momento que a gente tem que retomar algo que a gente falou na semana passada. Romanos 9 nos ensina de maneira muito clara a doutrina da eleição incondicional. Paulo vai sempre num crescente, aprofundando, a gente vai compreendendo uma parte, ele vai e aprofunda mais. Nossa salvação, ela repousa totalmente na graça de Deus, somente, e não em nada que nós tenhamos feito ou em alguma coisa que nós venhamos a fazer. Aí, nós vimos 3 maneiras pelas quais as pessoas se utilizam para contornar essa doutrina. Eu vou repetir e vou acabar falando 4. A primeira e mais comum é evitar as passagens que falam da eleição, particularmente evitar Romanos 9. Porque Romanos 9 todo trata disso, não só Romanos 9, mas o redor também. Como faz isso? Volta a atenção para passagens onde a Bíblia nos diz que as pessoas têm a responsabilidade e elas precisam ir a Cristo e crer nele. Aí eu pergunto, agora qualquer um pode falar, qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Isso. Então vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo, então o que importa é se eu crer. Pera, não é isso. Esse texto, ele ensina que se você colocar a fé em Jesus Cristo, não vai perecer e terá a vida eterna. Mas uma coisa que essa passagem não diz ela não fala nada sobre quem vai crer, ela não fala nem quem pode crer. Ela não fala nada disso. Ela fala, quem crê não vai perecer, vai ter vida eterna. Mas ela não fala quem é que vai crer. Isso está em outros textos. Então, esse texto acaba sendo usado, e este é um dos textos mais usados, para tentar fugir da predestinação. Porque se a pessoa for fiel ao ensino de Cristo, não precisa nem muito longe. Até aí o versículo 19, Jesus está falando com quem? Com Nicodemos. Então vamos ver o começo dessa conversa? Creu. Leia João 3, o versículo 3 e o versículo 5. É o comecinho da conversa com Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a menos que o Espírito Santo abra os nossos olhos, nossos ouvidos, mude o nosso coração, nos faça nascer de novo, nós nunca quereremos, nunca escolheremos Jesus e não vamos ter a vida eterna. Então, João 3,16 está quase no fim desta conversa com Nicodemos. Jesus não mudou de posição no meio da história. Só aqueles que o próprio Deus intervir na sua vida, ou como a promessa de Ezequiel, tirarei o coração de carne, colocarei o coração de pedra, porei em vós o meu espírito, e aí eu vou fazer vocês andarem nos meus estatutos.
Ezequiel 36. Percebe? É obra do próprio Deus. Não sendo a intervenção do Espírito Santo, nós nunca escolheremos Jesus. Então, se a gente for cuidadoso até com aqueles textos que parecem nos apontar algo diferente, se a gente for fiel e cuidadoso, a gente vai perceber que não está apontando nada diferente. A segunda maneira de evitar essa doutrina é dizer, por exemplo, que nessa passagem, Paulo está falando de nações, não de indivíduos. Os árabes vieram de Ismael, os judeus de Isaac. A pureza de Israel veio de Jacó. Outros árabes vieram de Esaú. No entanto, Paulo fala da eleição, e ele trata de indivíduos, Jacó e Esaú. Esse argumento não se sustenta porque Paulo está fazendo referência a irmãos, não a nações. Ok? A terceira forma é meio parecida com essa. É argumentar que Paulo está tratando da eleição de Deus para bênçãos temporais. Alguns são eleitos para herdar terras, rebanhos. Não está falando de eleitos para a salvação. Mas lembre-se, Romanos 9 não é uma frase que caiu do nada. O contexto que Paulo está tratando, o contexto imediato, que é o capítulo 8, Paulo estava falando da doutrina da predestinação, a ordem da salvação, que nós encontramos em Romanos 8, 29 e 30. Rebeca, leia para nós, Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ok. Então veja que o contexto imediato era a eleição, predestinados para serem a imagem de Cristo. Não está falando de predestinação para ganhar terras. Aliás, se a gente voltar lá no capítulo 1, quando Paulo apresenta o evangelho no meio do capítulo, versículos 16, 17, e ele segue o tempo todo mostrando que os homens são indesculpáveis, são pecadores, seja pela revelação natural, seja pela revelação especial, e só se Deus intervir na vida deles, se Cristo aplicar a justiça, é que ele é salvo. Ou seja, está falando ainda que de maneira como um brotinho de planta, mas está aparecendo o tempo todo a predestinação desde lá do capítulo 1. A incapacidade do homem ir a Cristo sozinho. Isso está apresentado o tempo todo. É que agora no capítulo 9 é o clímax deste assunto. Então, não é de nações que ele está falando. Ele está falando de salvação pessoal e fica evidente, não só aqui no capítulo 8, ou lá mesmo nos capítulos anteriores. A quarta maneira de contornar a eleição incondicional é aquela mais comum no meio evangélico, que não deveria ser, né? Mas é dizer que o fundamento da eleição é a presciência de Deus. Ou seja, a eleição é condicional, ela está condicionada à presciência do que as pessoas irão fazer ao receber o evangelho. Deus sabe de antemão o que as pessoas, que resposta elas vão dar, então sabendo que resposta ela vai dar, ele predestina. Então, na verdade, ele está atrás da vontade do homem, e não o homem atrás da vontade dele. Mas quando a gente olha para esse texto que nós lemos em Romanos 9, essa doutrina da eleição, com base na presciência, não é apenas negada, ela é destruída. Dona Jane, leia aqui em Romanos 9, os versículos 10 a 12. E não era somente, mas também Rebeca, ao Isso. conceber de um só,
Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Então veja, não tem como dizer que era presciência. Paulo nos leva a observar as duas crianças que não tinham nascido ainda. Dois gêmeos, Jacó e Esaú. A ordem de Deus é que o mais velho seria servo do mais novo. Essa ordem foi dada antes mesmo dos meninos nascerem. E Paulo diz qual é o motivo de ser dado antes. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por Deus, por aquele que chama. Então a eleição não é por obra prevista, pela resposta que Deus sabe que a pessoa vai dar ao evangelho. Não, é por Deus que chama e faz com que a pessoa seja transformada e possa dar a resposta correta ao evangelho. Então aqui Paulo está apresentando a base da eleição. É isso que Paulo está fazendo. Não é presciência, não é por obras, mas por aquele que chama. E Paulo coloca isso. Propósito da eleição, aquele que chama. Propósito e chama, as duas coisas estão ligadas ao Deus que elege. O propósito da eleição por aquele que chama. O mandamento, a ordem, veio antes que os gêmeos nascerem, para assegurar que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse. Não era pelo que os meninos viessem a fazer, mas baseado no que Deus faz. O propósito de Deus é o fundamento da eleição. A gente não sabe quais são os motivos, estão lá dentro de Deus. E é por isso que Blaise Pascal, e eu já citei isso algumas vezes, embora fosse matemático, e o pessoal encontra aí o teorema de Pascal, mas ele era crente, ele estava estudando a carta aos Romanos, e quando ele se deparou exatamente no final do capítulo 9, ele olhou assim: Deus me ama, e eu não vejo motivo para ele fazer isso. Então, a frase dele foi: o amor tem razões que a própria razão desconhece. Ele estava se referindo a Deus amar a ele. Que motivos? Não tenho. Por mais que eu especule, a nossa razão vai desconhecer, porque está em Deus. Ele resolveu isso, era o propósito dele. Então, dizer que a eleição tenha como base uma condição que tivéssemos que preencher para que Deus nos eleja, vou repetir isso, é dizer que a eleição é condicional. E, com as palavras do nosso livro de referência do Sproul, é um insulto ao argumento que Paulo demonstra, porque ele está falando exatamente o contrário. E sabe por que tem tanta discussão nisso? O grande drama dessa discussão sobre predestinação é porque ela acaba tocando em algo muito precioso para o homem: o livre-arbítrio. A ideia de que a vontade humana não está escravizada do pecado é o pensamento corrente, mas é antibíblico. Não é bíblico isso. Não, o homem não está tão escravizado assim, não. Eu falo não tão escravizado porque uma tendência é dizer que nós estamos escravizados, mas não totalmente. Então, fica arranjando um meio termo porque a tendência é querer fugir disso. Mas a Bíblia ensina, de fato, a salvação é fundamentalmente, é eternamente fundamentada no livre-arbítrio. Não nosso, mas de Deus. Deus é que tem o arbítrio dele livre.
Ele pode julgar com toda liberdade. O nosso juízo está escravo do pecado. Nosso arbítrio não é livre. Talvez você fale, mas eu que decido se eu vou para cá ou se eu vou para lá, eu que decido se eu vou parar de estudar ou vou continuar a estudar, eu que decido se eu vou casar ou vou ficar solteiro, não é assim que a gente coloca? Mas até nessas decisões, a gente está sujeito a um monte de outras coisas que é Deus, né? Até a escolha da roupa. Você pode escolher a roupa que você quiser para vir num lugar? Parece que sim, mas não. Se você quiser usar aquelas cores ácidas do meio dos anos 80, na época dos Direta Já, não tem lugar nenhum. Não adianta você querer, não tem. Então, até mesmo as coisas básicas, você depende do que está aí na sua mão. Não é? Você não pode escolher assim também. Embora você tenha liberdade para escolher essas coisas. Não. É o livre-arbítrio do Criador, do Redentor, que em sua soberana graça derrama a sua misericórdia sobre aqueles que ele escolhe. Foi Deus, assim, que distinguiu Jacó de Esaú. E é esse o exemplo que Paulo prossegue. E aí ele vai falar do amor. Não é isso? Vamos ler de novo? Carlos, leia para nós o versículo 12 e o versículo 13. De Romanos 9, né? Isso. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então vamos lá. O costume hebreu, naquele tempo, o mais velho recebia a herança, recebia a bênção, mas no caso de Esaú e Jacó, Deus fez o contrário. Ele decretou que o mais velho serviria o mais moço. Ah, tá, lembra que você acha que pode tomar suas decisões? Isaac e Esaú queriam ir contra essa ordem de Deus, não é? Fizeram todo o possível. Mas Deus fez diferente. E no fim das contas, Isaac, sem saber, abençoou Jacó, achando que estava abençoando Esaú. Por mais que ele quisesse ir contra a vontade de Deus, não conseguia. Mas não é essa a questão. É que Paulo prossegue com uma referência ainda do profeta no Antigo Testamento. Deus declarou que amou Jacó, o usurpador, o enganador, aquele exatamente que não tinha motivos para ser elogiado, e se aborreceu de Esaú. Eu vi que a Bárbara está com uma tradução um pouquinho diferente da nossa, isso é bom. Leia para nós o versículo 13. Isso. Olha, já está diferente. Amei Jacó, mas rejeitei Esaú. A palavra que nós temos aí na tradução como rejeitei, na versão que a Bárbara está lendo, ou me aborreci, na revista atualizada, é uma palavra forte. Odiar. É missel o verbo, que é odiar. Embora essa palavra seja forte e nos pareça por demais estranho, uma vez que Deus é amor. Não é isso que João escreve? Laércio, leia para nós, 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus
isso, Deus é amor. Então, como assim que Deus odiou? Nós precisamos, antes de mais nada, refletir sobre as diferentes maneiras que a Bíblia fala do amor de Deus, para depois olhar para esse texto. Primeiro, a Bíblia fala do amor universal de Deus. O amor que ele sente por todas as pessoas, por tudo que ele criou. Isso pode ser chamado de benevolência, uma vontade de fazer o bem. Deus tem boa vontade com todas as criaturas. E aí, demonstra o seu amor com beneficência. Ou seja, ele dá boas dádivas para todas as pessoas indiscriminadamente. Até pessoas más. Ele dá coisas boas. Jesus falou sobre isso quando estava cobrando de nós amar a todo mundo. Presbítero Roberto, leia Mateus 5, os versículos 44 e 45. Minuto que eu estou achando a referência. Mateus 5, 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Então veja, Deus faz atos de bondade com justos, com injustos, com maus e com bons. Esse é o amor universal de Deus. Ele, nesse momento, está sustentando a vida de um bandido. Não é isso? Qualquer bandido que esteja vivo é porque Deus está sustentando a vida deles. Está até provendo alimento. Ok? No entanto, tem uma dimensão especial do amor de Deus, que é o amor de complacência, ou seja, um amor que tem prazer naquela pessoa, na pessoa que é alvo desse amor. É o amor que o Pai tem pelo Filho, Jesus Cristo. O Pai derrama seu amor sobre seu Filho unigênito, aquele que ele fala assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E ele estende esse amor àqueles que estão em Cristo Jesus. É o amor que ele tem por Cristo e acaba estendendo esse amor para aqueles que estão em Cristo. A nossa adoção nos faz participar deste amor especial e redentor de Deus. O amor que aqueles que não estão em Cristo não participam. Ok? Então, nós temos essas dois tipos de amor. O fato de Deus ter amado a Jacó e ter odiado Esaú não significa que há em Deus um sentimento mau, malicioso, de ódio dentro dele. O contraste que nós encontramos, amor e ódio, que o amor redentor de Deus é tão incomparavelmente maior do que aquele amor geral, aquele amor benevolente, que pode ser até que esse amor, que é só o que Deus dá para todo mundo, seja tido por ódio. E nós temos alguns episódios nesse sentido. Vamos para o livro de Gênesis. Aí eu vou pedir para o pessoal daqui ler para mim. João Menino, leia no capítulo 21, os versículos 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça este mal por causa do moço, e por causa da tua serva. Atente a Sara em tudo o que ela te disser, porque maldade será tomada a tua descendência.
mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então veja, Deus tinha um amor especial para o filho da promessa, Isaque, e continuou tendo amor por Ismael. Fez dele uma grande nação, poderosa. Não seria o herdeiro da promessa. Mas nem por isso foi, agora você vai sofrer. Não, não está nisso. Fez dele próspero, grande nação. E se Paulo estava falando de Esaú e de Jacó, a gente pode ir para Esaú e Jacó. Vamos lá. Paulo Henrique, pula para o capítulo 27 de Gênesis. Lê os versículos 39 e 40. Então, logo, respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua bênção, e sem orvalho cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo. Então, a bênção é que ele ia ficar fora da terra de Canaã, do outro lado, onde a terra não era tão fértil. Mas ele teria força e com a espada ele ia conseguir muita coisa. E até sacudir o seu jugo. E isso, o próprio Esaú depois vai reconhecer. Naquele momento, não reconheceu. Bárbara, avança um pouquinho, vai no capítulo 33, lê os versículos 8 e 9. Então, na nossa tradução, eu já tenho muitos bens. Então, ele não recebeu a bênção de primogênito, recebeu uma bênção e foi grandemente abençoado. A ponto de naquele momento, talvez ele fosse tão ou mais rico do que Jacó. Com uma família grande também. De nada precisava. Então, perceba que esse ódio por Esaú não é agora você só vai sofrer na vida. Não, é uma bênção dura, semelhante à bênção que Deus deu a Adão depois da queda. Maldita é a terra por tua causa. Mas ele não morreu, e o que deveria. Com o suor do teu trabalho, você vai tirar da terra maldita o sustento para a vida. Olha, era para ele morrer e Deus está dando graça. Então, até mesmo a maldição de Deus carregava a graça, desde lá do Éden. Porque Deus é amor. Sim. Essa ética de Deus que engana para receber nosso filho. Jacó. Porque ele ia ser abençoado de qualquer maneira, ele ia ser promessa. Mas ele vai contra a ética de Deus e junto com a mãe dele já começa lá. Então isso não é nada ético. Não, não é. Mas é que Deus tinha o plano e se serviu até da maldade de Jacó. Sim, quando ele sai da terra, ele fala: se Deus me abençoar no que eu pretendo fazer e me trouxer de volta em paz, então ele vai ser meu Deus. Hã? Ele tinha acabado de dizer: Deus estava aqui e eu não sabia, que temível esse lugar, ergueu um altar, adorou a Deus e depois, se eu voltar, ele é meu Deus. Hã? Mas Deus mudou o coração dele numa briga lá. Ok? Então percebe que nós temos que olhar com cuidado esse contraste amor e ódio. Tem uma outra fala de Deus onde esse contraste amor e ódio aparece.
que é Jesus ensinando que os seus discípulos deviam amar a ele totalmente. Então, o amor abnegado que os discípulos de Cristo devem ter por ele, a ponto de outras pessoas amadas, por ficarem em segundo plano, é como se elas fossem odiadas. Vamos voltar para o pessoal de casa. Eneli, Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a palavra traduzida para nós, aborrece. Vamos lá, Bárbara. Qual é a palavra que está aí para nós? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai. Lucas 14, 26. Qual a pergunta, pastor? É porque a Bárbara tem uma outra tradução. Quero saber se aborrece tem uma palavra diferente na tradução dela. Para a gente ir crescendo comparando as traduções aqui. Ok. Então, o tradutor acabou colocando a sua interpretação, porque a palavra aqui, de novo, é odiar. Micel, esse verbo duro. Então, Jesus faz um contraste. Ele exige que o amor que nós temos pelos nossos amigos, cônjuge, mãe, pai, filhos ou irmãos, seja tão menor que o amor que nós temos por ele, que podia até ser visto que esse amor que nós temos por essas pessoas é ódio. E olha que Jesus não colocou só as pessoas, até o amor próprio e a própria vida. Quem não odiar a própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, eu amo a minha vida, mas agora por causa do evangelho eu vou correr risco. Então eu arrisco minha vida. Percebe? O amor a Cristo é muito maior do que o amor pela minha própria vida. E a gente tem de volta lá no Antigo Testamento, a gente tem um episódio de alguém que era amado e achava que não era amado porque não era tão amado quanto a outra pessoa. Vamos voltar para Gênesis? Gênesis 29. Paulo, você leu agora, né? Então você leia para nós. Gênesis 29, de 30 a 32. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela ser fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, onde que está escrito que Jacó não amava Lia? Ele amava Raquel mais do que Lia. Só que para Lia era um amor tão grande que ele tinha por Raquel que ela não era amada. Ela se via, eu não sou amada. É igual, você tem lá, estão lá os irmãos. Aí, um irmão está precisando de um caderno novo. O outro está precisando de uma caneta nova.
Aí você compra um caderno novo para um filho e caneta nova para o outro. Mas você não me ama, você me deu só uma caneta. Para ele, você deu um caderno. Olha o caderno, que bonito. Você só me deu uma caneta. Você não me ama. Gosta mais dele, não é assim? Então, isso acontece em nós. Então, perceba que, uma vez que o amor que Deus teve por Esaú era o amor geral, não o amor especial, é a mesma coisa que ser desprezado à vista. O que Paulo está falando aqui, da eleição livre e soberana de Deus, que derrama aquele amor especial, o amor redentor, àqueles a quem ele resolveu amar, os que ele elegeu e chamou, como Paulo vinha falando no capítulo anterior. Esse é o ponto. Deus resolveu amar mais, muito mais, tremendamente mais, a ponto de dar a vida do seu filho por aqueles que ele amou, que aquele que não é alvo desse amor se vê odiado. Por isso, a expressão de Deus. Amei Jacó, aborreci Esaú. É para dar o contraste. Porque só colocar amar menos não dá a medida de quão distantes são esses dois amores. Então, para a gente ter uma ideia de ser alvo do amor redentor e ser alvo apenas do amor geral de Deus, é uma distância tão grande que é como amei Jacó, odiei Esaú. Isso. Lembra, todas as nossas comparações, elas são pobres, porque não conseguem expressar o que há em Deus. Então, Paulo já está aprofundando mais, e com isso, ele está tocando também nos judeus, que era esse o propósito. E muitos acham que a eleição é um assunto, a adoção é coisa do Novo Testamento, a gente falou isso semanas atrás, mas toda a referência que Paulo está usando é o Antigo Testamento. E Paulo vai se aprofundar mais neste assunto. Mas a gente deixa o próximo parágrafo para a semana que vem. Querem perguntar? Fiquem à vontade. Então vamos cantar o hino 105. Não vai ser projetado, não. Nós vamos cantar cantando, viu? Obrigado. A certeza do crente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agir o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real.
mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Vamos orar, queridos. Deus bendito, graças te damos, porque o Senhor todos os dias tem cuidado de nós. Tem nos dado saúde, trabalho ou até medicamentos. O Senhor tem dado sustento, o Senhor tem dado amigos, tem dado lutas, vitórias e derrotas. O Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Mas o Senhor nos deu a conhecer o teu Filho. Nos deu o mesmo amor que o Senhor tinha desde a eternidade por ele. O Senhor nos amou tanto que entregou o Filho em quem o Senhor tem prazer para mostrar o teu grande amor por nós. E nós te louvamos, te damos graças, nós agradecemos, nós festejamos o Senhor nos ter amado, sendo que motivo nenhum havia em nós. Sabemos que os motivos estão dentro do Senhor e não nos importa saber, porque o Senhor não revelou, mas o Senhor revelou que nos ama e isso nos basta. O Senhor resolveu, escolheu nos amar e tem mostrado isso na história da tua redenção. Graças te damos, porque podemos compreender isso e te louvar assim, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Então, nós tivemos 4 em casa e 6 aqui. Então, venham para cá. Daqui a pouco, basta estarmos aqui. Deus abençoe a todos. Bom descanso. Amém. Obrigado, Natália. Abraço aos de casa e os da igreja. Abraço a todos. Boa noite. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Que a gente vai trazer para a próxima reunião. A parte dos projetos